aqui. Galera, vocês perceberam que eu postei 2 vídeos aqui no meu canal falando a respeito da dificuldade que muitas pessoas têm de conseguir meditar na palavra de Deus todos os dias, diariamente. Eu percebo que tem muita gente que falha na sua vida de leitura e meditação na palavra de Deus, mas eu estou regravando aqui a parte 1 do vídeo, porque eu fui perceber depois que o vídeo saiu com a imagem congelada e sem áudio. Então eu tive que apagar a primeira parte do vídeo, mas eu vou tentar falar bem rápido, de maneira o mais resumido possível, aquilo que eu falei na primeira parte do vídeo desse assunto, para que você venha entender melhor a parte 2 que eu já postei. Então eu tinha citado para a galera o texto de João capítulo 14, verso 21, no qual Jesus disse: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Jesus ele falou tudo aqui nesse vídeo. Ele nos explicou de forma bem básica porque muitas pessoas têm dificuldade de meditar diariamente na palavra de Deus. Queridos, preste atenção, a Bíblia não é um livro escrito por homens. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela é humana, ela também é divina, porque se Deus ele fosse falar conosco na sua linguagem, nós não entenderíamos. Então Deus ele inspirou alguns homens para que através do agir do Espírito Santo, esses homens falassem a respeito das coisas de Deus na nossa linguagem, para que nós venhamos a entender os propósitos de Deus para conosco. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui, que primeiramente nós precisamos crer. E crer, querido, quando Jesus está falando crer, ele não está falando apenas em acreditar na palavra, apenas em você acreditar em Deus, mas você acreditar que Deus ele é infalível, que as suas promessas que estão escritas ali na sua palavra não falham, e como disse o profeta Malaquias, você crê na palavra de Deus. Quando você crê nos mandamentos de Deus, ao mesmo tempo você está crendo que você serve a um Deus que nunca falha, a um Deus que não muda, a um Deus que não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, mas assim como ele prometeu, assim ele fará. Então o que eu falei naquele primeiro vídeo foi bem simples. Para que você tenha sede e tenha prazer de se alimentar diariamente da palavra de Deus, é necessário que você pare de ver a Bíblia apenas como um livro de regras, mas você passe a ver a palavra de Deus como um livro de promessas. E mais ainda, como Jesus disse, um livro de promessas que se cumprirão, que nunca falharão. Queridos, a Bíblia ela é um livro espiritual. Quando você, como eu falei na segunda parte, quando você lê a Bíblia ela também te lê, porque a palavra de Deus ela vai penetrar lá na tua alma. A palavra de Deus ela vai te confrontar. E quando você estiver longe da promessa, a palavra de Deus ela vai te confrontar. Você percebe que todas as vezes que o povo de Israel desrespeitou os mandamentos do Senhor, a promessa de Deus para com o seu povo, ela se atrasou, ela se tornou tardia. E muitas das vezes assim somos nós, como servos de Cristo, que vamos para a igreja toda semana. Deus estabeleceu tantas promessas na nossa vida e muitas das vezes a gente não sabe por que essas promessas demoram tanto. Não é porque as promessas demoram, mas é porque nós estamos saindo da rota. Nós estamos nos afastando dos mandamentos. E em segundo lugar, se você não ama a palavra de Deus, automaticamente você também não ama Jesus. Jesus ele disse, ele se declarou como o verbo vivo que desceu do céu. Você vai ver lá no Evangelho de João capítulo 1, que ele é o verbo, que ele é a palavra. E lá no versículo 11 vai dizer que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Então eu quero dizer para você que Jesus, aquele que você aceitou como Senhor da sua vida, ele é a própria palavra encarnada, como disse Paulo aos Colossenses, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todos os atributos de Deus, todas as promessas. Então se você não tem sede pela palavra de Deus, se você não ama meditar diariamente na palavra de Deus, se não existe esse desejo no seu coração, então automaticamente, assim como quando você está longe da palavra, você também está longe do Senhor da palavra. Então o que Jesus está nos dizendo é o seguinte: aquele que crê nos meus mandamentos, aquele que crê nas promessas, aquele que crê no meu caráter, aquele que sabe que eu não mudo, que eu sou um Deus que cumpre tudo aquilo que eu falo, eu estou conjecturando aquilo que o texto está querendo nos ensinar, esse é o que me ama. Então, querido, se você
quer ser alguém que ama a Deus, se você quer ser uma pessoa no qual o favor de Deus estará em todas as áreas da sua vida, é necessário que você aprenda a amar a palavra de Deus, porque aquele que ama a Bíblia, aquele que ama meditar na palavra de Deus, esse tem a graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Então eu regravei aqui de uma maneira mais resumida aquilo que eu fiz no primeiro vídeo. Assista também a segunda parte, compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Deus lhe abençoe, querido.